Velhice não existe. Sim ou não? Essa é a questão que nós vamos discutir a partir de agora nessa versão de podcast. Quem está falando com você agora é Delzi Moreski. Hoje eu estou com 64 anos e tenho toda uma história, uma trajetória de vida marcada por muitos problemas. E é sobre isso, essa minha trajetória de vida, os problemas que eu tive para enfrentar, e eu os encarei como desafio. E hoje, aos 64 anos, eu estou aqui para conversar com você sobre velhice não existe. E aí você pode dizer o que você pensa a respeito disso. Existe um relógio biológico que vai marcando a falência das funções orgânicas relacionadas a uma determinada idade. Como eu, pessoalmente, fui marcada por falências orgânicas desde quando eu tinha 2 anos, que eu fui acometida de um processo de espasmo brônquico, e aí começou toda uma outra história na minha vida. Porque eu comecei a ter crises de bronquite e era muito sério. E na época, isso aconteceu em 56. Não se tinha muitos recursos, não se tinha muitos acessos a medicações, mesmo porque as pessoas na época eram muito saudáveis. Não era comum pessoas ficarem doentes, muito menos crianças, e com esse tipo de problema que era o problema que eu tive. Então, eu cresci com o meu pai buscando de tudo para resolver o meu problema, para me curar mesmo. Então, eu fui submetida a muitos tratamentos. Então, tinha tratamentos que eu tomava tanta injeção que tinha dia que não tinha lugar para aplicar a injeção. E diz minha mãe que eram tantos furos que tinha que colocar esparadrapo para, quando aplicasse a injeção, ela não vazar pelos outros furos. Então, se você for pensar por esse ângulo, eu fui uma criança, vou usar um termo que pode até chocar você, mas eu cresci dentro de um processo de tortura, porque os tratamentos eles eram mais ao nível de tortura do que tratamento propriamente dito. E isso foi me acompanhando a minha vida inteira, na infância, na adolescência, na juventude. E quando eu completei 26 anos, eu entrei em falência orgânica mesmo, propriamente dita, porque a fraqueza que eu sentia naquele momento era algo infernal. E eu estava com 26 anos, uma vida toda pela frente, uma carreira ótima, ganhava super bem, minha vida tinha dado certo, mas todos os meus sonhos tinham virado pesadelos. Nessa época eu vinha sendo acompanhada por um psiquiatra, e durante um ano eu ia lá, pagava caro por uma sessão com ele de 1 hora, ele ficava a maior parte do tempo olhando no relógio do que propriamente resolvendo ou atendendo as minhas necessidades, porque eu ia lá e contava a minha história na ingênua intenção, né, de pensar que ele, conhecendo a minha história, ele podia me dar as respostas que eu procurava. E eu levei muitos anos após o término dessas sessões com ele para entender que o psiquiatra não te dá resposta, ele te dá medicação. E o que eu procurava era respostas. O que eu procurava era entender o que estava acontecendo comigo, não só ao nível orgânico, mas também ao nível psíquico, emocional, porque a minha vida tinha entrado num processo de falta de entendimento do que era certo e do que era errado. Eu não queria ser moralista, mas também não tinha vocação para ser imoral.
E eu desconhecia a palavra amoral. E aí é que é interessante, porque quando você entra, né, na palavra que tem A na frente, como o caso do amoral, tudo muda. Hoje eu sei o que eu procurava porque eu encontrei. E não foi dentro da alopatia, não foi dentro da ciência, não foi dentro da psicanálise, não foi dentro de lugar nenhum. Foi quando eu larguei tudo isso, esse mundo, que não tinha me levado a lugar nenhum e não tinha respostas para mim, e comecei a enfrentar o desconhecido, porque eu sabia o que eu não queria, mas o que eu queria não fazia parte da minha realidade, do meu universo de crenças. E isso significa que a mente, ela não aceita o que não faz parte da realidade dela no universo de crenças. E o que faz parte da realidade do seu universo de crenças, ela não questiona, e isso é um grande perigo. Porque lá na frente, praticando a arte do samurai, que é o Iaido, a arte de enfrentar o desconhecido, eu fui aprendendo e fui tendo e obtendo respostas para as minhas perguntas. Que lógico que o psiquiatra, ele não me deu. A ciência também não me deu. E meu caso era muito sério. E eu não tenho vocação para agonizar, eu não tenho vocação para envelhecer, e muito menos para viver de uma forma limitada, com problemas de saúde, dentro de tratamentos que melhoram o quadro. Ou seja, vou fazer uma correção, melhoram a qualidade de vida dentro do quadro. Eu não estou interessado nisso, eu estou interessado em ter uma vida saudável, com todo o desempenho que a natureza humana pode me oferecer, e viver dentro da minha realidade. Em japonês tem uma palavra que chama, na verdade ela não chama, ela é, né? Ikigai. Ikigai é a palavra que os japoneses usam para definir consonância entre o que você é e o que você faz. E eu sou uma pessoa que naturalmente vivo para viver em consonância. Eu não tenho vocação para fazer algo que não acredito, algo que não tem nada a ver comigo. Não importe quanto eu ganho. Então, quando eu tinha 23 anos, eu resolvi mudar minha vida e mudei. Em questão de meses, eu saí de um estado de jovem em estado de inércia, esperando que as coisas acontecessem, porque eu acordei e tive um feedback que eu sabia que se não tinha acontecido até aquele momento, ou eu fazia acontecer, ou a minha vida ia dali para frente, ia ser a mesma coisa, só que mais velha, mais doente, mais fraca, e mais, e eu não gostei disso, e não gostei do que vi, e levantei, no sentido literal e figurado, da cama, e fui buscar a minha realidade. Em questão de meses, eu estava dentro de um centro cirúrgico, fazendo parte da equipe de urologia, de um professor famoso, que era o papa da urologia na época. E aí é que começa a nossa história, porque hoje em dia eu tenho ouvido muitas coisas a respeito de empreendedorismo, e eles dizem que hoje em dia também não há espaço para quem não é o número 1 naquilo que faz. Então, se tem um determinado número de profissões, então o campo, o mercado de trabalho é só para um grupo número 1, né? E os outros vão fazer o quê? Se eles gostam de fazer a mesma coisa e não são o número 1. Então, isso é muito complicado, mas eu estou vendo que o empreendedorismo hoje, ele está sendo medido por quanto a pessoa ganha. Então, se a pessoa ganhar muito, ela é bem sucedida. Se ela ganhar pouco ou não ganhar nada, não entra nem no tabuleiro do jogo, no empreendedorismo, né? Mas, enfim, se ela não ganha nada, ela não está no jogo, e se ela ganhar pouco, ela é um perdedor, né? Porque o sucesso é só medido por número em moeda. E, na verdade, o número em moeda, ele é uma consequência da sua qualidade de vida como pessoa, que vai te elevar ao nível de
profissional por excelência naquilo que você se propõe a fazer, e isso sim vai te jogar no teto o número 1. Porque se você é o número 1, você é o número 1 em tudo que você faz. Não só numa coisa. Não existe isso, eu sou o número 1 numa coisa e na outra eu sou 0. Porque se aparecer alguém que é bom em tudo e fizer o que você faz, ele vai levar melhor em cima de você. E isso é muito importante, porque é um fator de diferencial, certo? Então, velhice existe? Não. Doença existe? Não. Então, o que existe? Falta de compreensão da natureza humana para lidar com ela de forma que o corpo físico, o corpo orgânico, se mantenha em estado de juventude durante a sua existência nesse mundo. Belze, você está me falando uma coisa louca. Você está completamente fora da realidade. Não estou, querido. Não estou. Eu contrariei tudo. Eu contrariei, inclusive, o relógio biológico. E eu estou gravando essa live agora em formato de podcast para dizer para você que hoje, neste momento, eu acabei de ganhar mais uma função. Na verdade, de recuperar uma função orgânica que eu tinha perdido por causa dos problemas anteriores. Então, quando eu vou no médico e digo, olha, eu estou com esse problema, ele fala, mas é a idade. Agora, porque eu passei dos 60, qualquer coisa que eu tenha é a idade, sabe? Então, eu chego, não, mas eu já tinha isso antes, doutor, então vai ficar pior. É isso que uma pessoa depois de 60 anos ouve? Não, né? Não no meu universo, não na minha vida. Então, eu estou aqui para dar o testemunho que eu recuperei mais uma função que, clinicamente falando, havia sido perdido por causa da idade. E eu digo para você, não foi perdido por causa da idade, foi perdido porque o corpo estava errado e eu ainda em processo de recuperação do estrago que meu corpo sofreu até os 26 anos. E eu passei 38 anos, marcados hoje, 38 anos, recuperando o estrago, parando um processo de falência e degeneração. Como é que eu posso dizer para você? Vamos tirar essa palavra degeneração? Eu não gosto dessa palavra. Mas, enfim, eu passei num processo de declínio, né? Declínio orgânico, psicoemocional, físico, e não tinha diagnóstico, a não ser o psiquiatra que dizia que eu estava às portas de uma esquizofrenia. Não, também, né? Não. Então, você tem um problema sério de desequilíbrio no organismo que não está diagnosticado pela medicina, a ciência não reconhece, então você está às portas de uma esquizofrenia. Também não, né? Então, eu que não assumisse as rédeas da minha vida, onde eu estaria hoje? Quem seria eu hoje? Se eu ainda estivesse nesse mundo. Então, nesses 38 anos, eu tive que superar, primeiro, todos esses rótulos e diagnósticos que foram colocados para mim como uma sentença, que eu não aceitei. E fui buscar outros recursos, outros meios. Na época, nós estávamos em 1980. Não tinha nada no Brasil em 1980, a não ser o professor De Rose, que estava lançando o primeiro livro dele, que era o livro de Swastika Yoga. E, por coincidência, a vizinha dele, a minha vizinha, era uma professora que estava muito envolvida com o De Rose, inclusive ela era uma professora de Hatha Yoga que tinha trocado o Hatha Yoga pelo Swastika Yoga, e foi ali na casa dessa minha vizinha, na garagem dela, que eu abri um novo portal na minha vida e mudei o meu destino. Então, eu comecei com yoga, lá no Surya, com a professora Helena Alonso. 2 anos depois, eu vi que aquilo não ia me levar a lugar nenhum. Era muito bonito, era muito agradável, mas não estava resolvendo o meu problema. E foi quando lá eu encontrei um yogi, que estava acompanhando a esposa dele. E era um yogi que tinha poderes, em sânscrito é siddhis.
E ele olhou para mim e viu o meu quadro, viu quem eu era, e aí ele se aproximou, e aí eu comecei uma nova jornada. Ele chegou para mim e falou: você não está fazendo yoga. Eu falei: como eu não estou fazendo yoga? Eu venho aqui 2 vezes por semana. Ele falou: yoga não é isso. Então, o que é yoga? Perguntei ele. Ele falou assim: você não tem condições de fazer. Eu falei: experimenta. Aí ele olhou assim com um ar meio que zombeteiro, né, irônico, achando que eu não tinha noção do que eu estava falando, e com o tempo ele viu que eu era um pouco mais do que ele imaginava, quer dizer, do que ele não imaginava, né? Porque eu surpreendia ele ao ponto de passar por ele, não me equiparar a ele. E foram 1 ano e meio trancada, recolhida, mudando todos os meus hábitos, para depois começar a iniciar as práticas iniciáticas do yoga, que ele me transmitiu e que ninguém sabe, porque isso é uma coisa dele. Ele nunca teve outro aluno além de mim, e eu realmente seguindo as práticas dele, em 5 meses e meio eu tive uma ascensão de Kundalini, mudei meu nível de consciência, mudei a minha energia, mudei a minha realidade nesse mundo, e a partir daí eu comecei a ter uma nova trajetória. 38 anos depois, eu estou aqui conversando com você sobre as minhas superações. E aí eu digo para você: velhice existe? Não. Pode ser revertido um processo de envelhecimento? Claro que pode, senão eu não estaria tomando o seu tempo agora e nem o momento agora eu estaria dedicando para falar com você, eu estaria fazendo outra coisa, ok? Então eu acho que por hora tá bom, já falamos muitas coisas. Se você tem dúvidas, perguntas, você, por favor, me faça comentários, e nos comentários eu vou saber o que é importante para você, e aí você vai me dar um feedback para o nosso próximo Ichigo Ichie, nosso próximo encontro, num próximo momento. Ichigo Ichie em japonês está se referindo a quê? Que cada momento é único e ele jamais vai ser repetido. Como o nosso momento agora, através desse sistema do podcast no YouTube, ok? Então, até breve.